Boa noite a todos. Vou fazer uma breve introdução do que estamos fazendo aqui. Pelo trabalho que desenvolvo, eu tenho relacionamento com muitos profissionais, muitos arquitetos do país inteiro. Relações assim, acima de 300, 400 profissionais por cidade. Aqui o pessoal da cidade sabe bem. Estamos aqui com vários arquitetos, geógrafos, designers também, que são profissionais da nossa área. Logo na sequência, logo no início do problema, eu tenho duas amigas muito conhecidas, importantes, do Rio Grande do Sul, que fazem uma mostra que chama Casa Cor, então elas são muito famosas por isso, e moram numa cidade que foi um dos epicentros onde tudo começou. Chama Igrejinha, muito pequenininha, perto de Farroupilha, foi onde a coisa começou a correr, da onde a água começou a invadir até chegar em Porto Alegre, na saída à Lagoa dos Patos, né? Que não saiu. E esse não sair é o motivo, talvez, da gente estar aqui hoje. E eu acompanhei dia a dia com ela, muito preocupado com o que estava acontecendo, mas isso vocês já sabem, porque todo mundo já viu tudo isso pelas mídias. E, paralelamente, 15, 20 dias depois dessa tragédia não parava, alguns arquitetos e designers começaram a me procurar para reconstruir o local. A gente conseguiu mandar coisas para reconstruir. E aquilo não me causou uma boa expectativa, e eu sou muito focado na construção etimológica das palavras, e reconstruir já estava errado, a palavra reconstrução estava errada, a gente não poderia construir no mesmo local, da mesma forma, a mesma coisa. Então eu não quis participar dessa reconstrução, e isso que eu estou falando são um grupo de 10, 15 cidades falando comigo ao mesmo tempo, que eu tinha que ajudar, E comecei a me incomodar, porque a pressão que eles estavam fazendo para eu pedir para os lojistas, por exemplo aqui, chegar para a Andrea e falar assim, me manda sofás, travesseiros que não tem. Eles queriam que eu fizesse isso com várias lojas, pisos, janelas, colchões. Eu falei, mas para pôr aonde? Como nós vamos reconstruir isso? Isso não pode ser reconstruído. Isso foi construído de forma errada. Nós temos que repensar, é um momento de repensar. Então eu fiz um vídeo curto, não foi tão curto, tinha quase 5 minutos nas redes sociais, e aquilo bombou, como se diz nas mídias, né? Teve mais de 1000 compartilhamentos, essas coisas parecem pequeno, mas para redes sociais é muito grande. Chegando aos Estados Unidos, quando a Patrícia teve contato com isso. A Patrícia é arquiteta que mora nos Estados Unidos e fez treinamento de ciclones em Orlando e de catástrofes parecida com essa, e como Katrina, né, na região de New Orleans, e ela é uma arquiteta preparada exatamente para essa situação. Então, diante de tudo isso, nós fizemos uma bate-papo pelo Zoom. Também eu esperava encontrar poucas pessoas, e também teve mais de 100 pessoas, então muita gente, inclusive Cláudia que falou comigo isso, ficaram fora, não puderam entrar porque a sala de Zoom já estava lotada, né? A gente não imaginava que teria tanta gente. Nesse momento a Letícia participou da conversa, ela está há anos falando sobre esta questão de repensar aqui a cidade de Santos, e achou melhor a gente fazer esse bate-papo presencial com pessoas como vocês, todos foram escolhidos a dedos, que seriam as pessoas que ajudariam a promover e discutir essa ideia. Para concluir, antes de colocar o vídeo, eu coincidentemente, olha, eu ia falar agora, Laís, de você, coincidentemente, Laís da revista Mix Design, que é a nossa revista aqui do litoral, que trata exatamente arquitetura, design, urbanismo, paisagismo, né? Então, coincidentemente, a revista é bimestral. Eu mandei ontem para ela o artigo que vai sair agora na próxima. Portanto, eu estou dizendo aqui de um artigo que eu escrevi 3 meses atrás,
tratando exatamente sobre este tema, né? Design centrado no ser humano e na natureza, tá? E há 5 anos atrás, ou 6, eu tinha escrito outro artigo para a revista Mix Design, que falava da possibilidade disso que aconteceu aqui vir a ocorrer em Santos. Não só Santos, todas as cidades litorâneas, tá? Já tem softwares de diversos institutos importantes que mostram, por exemplo, o que teria acontecido em Santos se essa quantidade de chuva tivesse ocorrido aqui. Tá? Para vocês terem uma ideia, no software, a simulação, sobram 4 quarteirões apenas, né? A cidade inteira teria sido arrasada. E isso está para acontecer, a gente já vem falando há muito tempo, só que se perde, né? Então, isso um pouco culpa nossa, eu assumo isso como professor e profissional da área, a gente precisaria levar mais além da sala de aula, além do nosso grupo de arquitetos e urbanistas também. Então, diante disso, eu logo convidei meu amigo Fábio, que recentemente ele lançou um livro sobre paisagismo, a paisagem, e a gente ter essa possibilidade de conversar. Então, a Patrícia mandou um vídeo, eu vou colocar para ver se a gente consegue ouvir e assistir, senão depois eu disponibilizo para vocês, é de apenas 10 minutos, que eu não sabia se a gente ia conseguir entrar online com ela, por causa do fuso horário e das atividades dela, tá? Ela vai explicar um pouquinho o que ela imagina e tudo isso que nós estamos passando, e na sequência a gente volta para fazer um depoimento nosso, primeiro o Fábio, depois eu. Eu vou mostrar algumas imagens, porque nós estamos gravando, e na última debate eles me pediram que eu mostrasse com imagens o que eu apresentei apenas oralmente, porque é importante, vocês vão ver as imagens, vocês vão entender. Que essa discussão que nós estamos tendo, algumas cidades do mundo estão tendo também há mais de 10, 20 anos, com a diferença que eles vêm executando, e a gente só está pensando. Aí dessa cidade de Santos, essa cidade linda. Muito obrigada, Álvaro, pelo convite de participar e contribuir com essa discussão super importante, né, do futuro das cidades. Eu sou Patrícia Fraga, estou falando direto aqui da Flórida, nos Estados Unidos, e sou arquiteta e urbanista, e venho trabalhando os últimos 10 anos com promoção de ambientes inteligentes e felizes. E quando a gente começou a se conectar para falar sobre, né, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, alguns desastres que têm acontecido pelo mundo, a gente encontrou várias sinergias, né, do trabalho que o Álvaro vem desenvolvendo nessa proposta que estão todos vocês aí reunidos, né, para levantar, para discutir, para falar mais, para conscientizar os profissionais, né, na importância de se falar das cidades do futuro. Que cidade nós queremos para o futuro e como podemos ajudar a solucionar os problemas das cidades que hoje estão passando por essa necessidade de repensar, de reconstruir a sua estrutura urbana. Bom, a gente tem observado que no mundo todo, né, em diversos lugares, essas mudanças climáticas, os desastres têm acontecido, sejam desastres naturais, sejam, né, desastres provocados pela guerra ou por, talvez, outros fatores, né, que não naturais, mas os desastres estão acontecendo e existe uma projeção de que eles vão se ampliar. Diante disso, o que é que a gente pode fazer enquanto profissionais que trabalham no ambiente urbano? É, saber do que está acontecendo, tomar consciência e saber o que é possível, o que é preciso fazer para evitar ou para mitigar os problemas, né? Então, nos locais que já passaram por isso, que estão nessa fase de já aconteceu e agora o que é que a gente faz? Né? Uma preocupação grande que eu tenho em ver como em alguns lugares a o impulso de solucionar os problemas de modo imediato, deixam para trás a necessidade, né, da avaliação, da análise, do planejamento, isso pode ser muito prejudicial para essas cidades, para essas comunidades. Então, o que que a gente precisa, né? Um lugar que passou por desastre, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos há 10 anos atrás, eu
percebendo esse ambiente que eles têm uma preparação muito forte para desastre, né, o pré-desastre, o como você está preparado para lidar com isso. Então, eu fui buscando, né, conhecer mais, estudar e fazer os cursos que tinham disponíveis para entender, né, como atuar nesses cenários. Então, o pós-desastre, a avaliação ela é muito importante. Então, o que a gente está vivendo hoje no Sul, e quando eu vejo pessoas dizendo assim, não, já estamos começando a construir, já estamos partindo para a construção, eu vejo que talvez seja precipitado, né? No pós-desastre, primeiro a gente precisa analisar o que foi que aconteceu, por que foi que aconteceu, quais foram as áreas atingidas, por que que foram atingidas dessa forma, como a gente pode reconstruir a estrutura urbana, né, de forma segura, né, que minimize os riscos para a população que está ali. Então, hoje a gente tem a tecnologia que talvez ainda pouco difundida, pouco utilizada no Brasil, que é o SIM, o City Information Modeling, que com a ajuda dessa tecnologia a gente consegue fazer um mapeamento de toda a área, né, que foi afetada, de toda a área de risco, e inclusive fazer uma simulação do que pode vir a acontecer, né, com diferentes cenários de desastre que podem acontecer ali naquela localização. Então, toda essa tecnologia, todo o conhecimento e a competência de diferentes profissionais, como, né, vocês estão reunidos aí para discutir isso, pode contribuir com esse planejamento. Aí sim, a gente parte para o planejamento, a gente já está entendendo qual é a situação, a gente já está entendendo o que é que está por que que aconteceu, o que é que pode vir a acontecer de novo, de que forma a gente pode ajudar a reconstruir esse ambiente urbano de uma maneira resiliente, de uma maneira autossustentável. Esse é um outro tema muito importante de estar sendo trazido, né, que é a questão da autossustentabilidade. Como essas construções elas podem ajudar, né, a utilizar os recursos naturais, e muitas vezes se fala de autossustentabilidade com energia solar, não é só isso, né? Tem muita coisa, os profissionais que trabalham com construções ecológicas, com autossustentabilidade, podem trazer uma contribuição muito grande para para esse debate, para essas novas propostas, né, que vai ajudar tanto na parte, né, de utilização dos recursos naturais, talvez ajudar a minimizar os impactos, né, que podem ser agravantes dos desastres e ajudar economicamente essas novas construções, né, para para essas famílias nesses novos ambientes, né? Então, esse é um tema que vale a pena ser discutido. Então, o que é que eu observo? Né? É um momento de oportunidade, porque a gente pegar e trabalhar uma cidade que já está pronta, né? Imagina, fazer as transformações urbanas que a gente desenha que são necessárias para uma cidade como Santos, a gente vai lidar com várias barreiras, com várias dificuldades, e a gente pegando espaços que eles estão prontos para serem reconstruídos, pode ser uma oportunidade de criar ambientes muito mais prósperos, muito mais resilientes e que vão trazer mais conforto, mais bem-estar para essa população. Mas tudo isso precisa de um planejamento estratégico. O que é que eu preciso resolver de imediato? Hoje temos, né, várias famílias, centenas, milhares de famílias, talvez no sul, que precisam de um teto, né? Não é sustentável eles permanecerem por muito tempo nos abrigos, né? Então, sim, precisamos de algo imediato, mas um algo imediato que não vai ser o permanente. Enquanto a gente está fazendo o planejamento, enquanto a gente está fazendo essa análise toda, né, a gente vai estar pensando no que seria a curto, médio, longo prazo e pegando exemplos de outros lugares que já passaram por problemas, né, similares a esse que se retransformaram e hoje já não vivem, né, as catástrofes que poderiam existir. Então, o que a gente vê, por exemplo, na região do Mississippi, quando teve o furacão Katrina, né, que foram várias cidades destruídas, eles fizeram toda uma reestruturação para evitar que a enchente do rio novamente lavasse as cidades.
Então, temos muitos exemplos pelo mundo que a gente poderia utilizar, né, para servir de inspiração. Então, esse planejamento, e aí sim traçar, né, quais seriam os projetos para serem desenvolvidos para transformar cada uma dessas áreas. Então, espero ter contribuído aqui com o debate de vocês. Parabenizo mais uma vez a equipe, parabenizo ao Álvaro por ter tido essa iniciativa e todos os profissionais que estão envolvidos, e desejo que esse número de profissionais eles aumentem, né, que a gente possa trazer mais pessoas para se conectar com essa corrente de conscientização, de debate, e uma honra poder estar aqui e trazer um pouco da nossa experiência e das nossas ideias para o debate de vocês. Muito obrigada, uma boa noite. Muito bom. Então é isso, vamos dar sequência. Fábio, por favor, você apresentar as tuas ideias, propostas, se você puder usar o microfone assim, nós estamos gravando aqui. Ok. Boa noite a todos. Meu nome é Fábio Bey, eu sou arquiteto, sou professor da Universidade de Santa Cecília e a minha área específica é a arquitetura da paisagem, né? Como se fala também, muito arquitetura paisagística. E aí, essa questão que a gente está levando hoje o quanto mobilizou toda a população, o quanto mobilizou os sentimentos que a gente tem em relação a todos os seres humanos, as cidades que estão à mercê disso, né? Que a gente está pensando, né? Teve um alerta muito grande que pode acontecer isso em Santos, como o Álvaro falou, e várias cidades brasileiras, né? Era um alerta, porque a gente só via antes assim, está acontecendo lá na Itália, no norte da Itália, na China, nos Estados Unidos, né? E a gente vê que essas crises climáticas, esses efeitos climáticos estão cada vez piores em todos os lugares. E isso vem sendo falado em vários governos, vários encontros governamentais, em geral, sobre essa questão climática, né? Que aos poucos, eu acho que isso vem da década de 90, 80, né? Se a gente pensar que falar em sustentabilidade nos anos 70, na ECO de 70, a primeira reunião, falaram sobre o mundo é limitado. Nós estamos com um problema sério. A gente precisa mudar. A gente precisa mudar a forma de usar o mundo, usar o planeta, usar todas essas formas que a gente tem. E isso na década de 70, gente. Já vem de lá uma série de questionamentos, e aí vieram vários congressos, vários encontros mundiais, e aí fica aquela história de um empurrar para o outro, né? Aí começa a falar, não, é porque o problema é da Amazônia. Já começa a pegar pela Amazônia. Só que a gente percebe que há interesses muito grandes atrás, né, dos outros países em usar a Amazônia para eles, né? Então eles começam a perceber que eles acabaram com o meio ambiente, eles acabaram com a natureza, eles acabaram com tudo nos seus países. Na Ásia não existe mais. No Camboja, toda aquela parte da Ásia, na Indonésia, existiam como se fosse a Amazônia. E não existe mais, que foi tudo devastado pelas indústrias, pelos governos, né? Então, isso é uma problemática muito grande, que a gente sabe que existe, né? Mas vamos começar a pensar, antes dessa grande problemática que é existente, qual a nossa postura? Qual a nossa postura em relação à nossa vida? O que nós fazemos individualmente?
o que os governos fazem, governos, questões públicas e privadas fazem ultimamente. A gente percebe que a gente utiliza materiais errados, a gente está usando plástico, a gente está usando uma série de coisas tóxicas, e isso volta para a alimentação da gente, volta para a nossa água, volta de alguma forma entupindo bueiros, né? E aí começa a vir aquelas enchentes que tinham muito fortes, aí começaram a fazer os grandes piscinões em São Paulo, por exemplo, né, para resolver essas questões das enchentes. Reformularam todo as marginais de São Paulo, que o rio Tietê e Pinheiros eram sinuosos. Aí o que eles fizeram? Jogaram eles numa linha reta, né? E o que acontece com isso? A água flui mais, vai mais rápido, e aí ela vai dar enchente em outros lugares, não mais em São Paulo. Então esses são os problemas que vão surgindo, né, das nossas posturas. Se a gente pensar individualmente, como a gente cuida da nossa casa, eu estou falando que eu sou, né, trabalho com a arquitetura da paisagem, eu já peguei clientes que chegavam para mim e falavam assim, me tira essa árvore porque ela está sujando muito meu piso, sabe? Aí está entupindo minha calha, a calha da casa. Elas faziam isso. Aí eu falei, não vou fazer. Eu falei, no momento que você tirar essa árvore, primeiro, ela te dá um conforto térmico muito grande. O que vai acontecer? Você vai ter que pôr ar-condicionado na tua casa, ou aquecedor, né? Porque ela protege a casa, né? E aí, tem outra coisa, você vai pôr um piso, né? E o piso, que suja o piso, não vai ter mais essa árvore, o piso vai virar lugar de você passar produtos tóxicos o tempo todo. E ele vai para onde? Vai para o bueiro, vai para o rio, vai para o ralo, vai entrar num colapso também. Então, individualmente, a gente tem uma culpa nisso, uma postura de vida, né? Uma postura de costumes que a gente teve até hoje, né? E quando acontecem essas coisas no Rio Grande do Sul, que está tendo agora, primeiro mexeu com a gente, por quê? Porque é o Brasil. Mexeu muito mais com a gente. Quando era fora do Brasil, porque está lá na Itália, está lá não sei onde, e aqui não acontecia nada. Mas agora a gente percebe que aqui a gente tem cidades que são mal construídas, que precisam de um planejamento bom, como ela falou, esse planejamento estratégico para resolver essas coisas todas, né? Precisam de políticas públicas importantíssimas para a cidade, para resolver essas questões. Então, essa visão de cidade que a gente tem é uma coisa assim, sabe, não é mais a cidade que a gente tinha antes, né? Estou falando 30, 50 anos atrás, era uma cidade. Hoje é uma outra cidade totalmente diferente. O setor do imobiliário, ele ocupou muito essa área, muito forte. As políticas públicas não são respeitadas pelos próprios interesses dos municípios em geral e do país economicamente, né? Mas você vê, o solo é totalmente impermeável, né? Então para onde vai a água? Né? A água vai para o rio, e o rio enche, sobe tudo. A gente vê quando acontece algum problema na ponta da praia, que é o pior lugar daqui de Santos, o que enche? O que vai para as garagens dos prédios de água. Então a gente percebe o quanto a gente tem para mudar, né? Tem que repensar em algumas coisas. Então, a gente não pode ficar pensando assim, olha,
hoje aconteceu isso e agora a gente vai ter que refazer. Como é que a gente vai refazer tudo isso? Sabe? Eu acho que são posturas, são planejamento estratégico. Não adianta fazer a coisa com urgência, que a coisa urgente nunca vai dar certo. Vai precisar pontuar algumas coisas urgentes que são necessárias no Sul, né, para resolver as questões deles, e depois tem que, com calma, tem uma maneira estratégica, né, dos planejamentos das cidades, dos planejamentos em geral. Tá? Hoje eu estava ouvindo um congresso que está tendo em Curitiba, da ABAP, que é a Associação Brasileira dos Arquitetos Paisagistas, e é um congresso sobre a questão da paisagem, né, da arquitetura da paisagem. Então, a maioria das pessoas fala, pombas, sabe, as cidades, elas precisam se renovar. Né? O que está acontecendo no mundo, em geral, de uns anos para cá? Várias cidades estão se renaturalizando. Quer dizer, elas estão voltando a ser naturais. Elas estão buscando situações, projetos naturais. Vê que na França, na Alemanha, né, na Europa em geral, que eles acabaram já com tudo, eles estão com projetos de renaturalização das cidades, criando muita natureza, muita volta de fauna. Eles estão criando muitos elementos importantes para refazer as cidades, para criar vínculos com as cidades. A gente percebe que nos anos 60, 70, as cidades eram muito concreto, era muito construída com concreto. Muito viaduto, muitas avenidas, e tudo em função do veículo. Hoje, a gente tem as cidades sendo transformadas nesse sentido, tirando esses viadutos. A gente vê na Coreia, tem um viaduto que eles tinham na época, eles arrancaram o viaduto, parte dele, porque passava um rio embaixo. Eles fizeram uma margem de rio muito interessante, um parque, né? Um parque muito interessante embaixo, e o viaduto virou um parque suspenso. Então existem isso, existe em Nova York, né? Existem em vários lugares do mundo essa postura agora de tirar o carro da rua, criar vínculos maiores com a permeabilidade do solo, e criar vínculos maiores com a natureza, né? Com a vida das pessoas. Porque do jeito que a gente vai se aniquilando, vai se acabando. Vamos mudar. Agora, da onde a gente começa? Da onde a gente vai começar agora a trabalhar com isso? A coisa é mais difícil, mas a gente tem que ter uma postura, não só os arquitetos, mas toda a população, toda a sociedade, porque a gente tem que pensar na função social, na função humana de uma cidade, da população, né? Em geral, é muito importante esses dados. Tinha aqui até os dados que eu mexi aqui. Então, a gente tem tecnologia para isso. A tecnologia, eu estava ouvindo sobre uma pessoa que fala sobre a inteligência artificial, e a partir da inteligência artificial dá para se tratar uma série de coisas climáticas, territoriais, em todos os sentidos, né? Dá para trabalhar esse tipo de coisas, né? Melhorando que dá vertente a outros projetos, a outras pesquisas, né? Tem coisas que, por exemplo, se a gente olhar nas universidades, principalmente as federais, a gente tem teses e pesquisas maravilhosas que os governos não usam, não utilizam.
eles ficam engavetados. Então são projetos que mexem com as questões ambientais. Tem de todas as áreas, mas ele mexe com as questões ambientais, mexe com a sustentabilidade, com as estruturas de uma cidade, né? Então a nossa estrutura urbana é meio perdida com isso tudo, né? Então, essa questão do clima, a gente pode mostrar, né, que a gente pode ter, a primeira coisa, é uma função que a gente precisa ter educativa para a população, para as pessoas, para as crianças, para todos. Eu tive um trabalho, gente, uns anos atrás, que eu fiz um trabalho numa ONG, que a gente estava trabalhando com pessoas das palafitas para levar e trabalhar com elas, porque elas iam ser transportadas para umas casas que o governo estava fazendo. E a nossa função era criar vínculos de espaços públicos, criar vínculos de situações em que elas podiam viver melhor. Mas aí é onde a gente foi passar essas informações para as escolas municipais. A partir da escola, foi muito interessante, porque as escolas começaram, a gente ia fazendo oficinas e trabalhos com as crianças, elas levavam para casa esse tipo de ideia, e no dia que nós fizemos, vamos fazer uma praça, vamos criar um trabalho de bancos, vamos criar situações para vocês viverem melhor, apareceram a família toda. Todas as famílias foram lá. As crianças estavam passando para os pais a ideia. E isso é coisa importante. Sabe, se a gente começa com a criança, que ela não fique mais naquela coisa do celular o dia inteiro, TikTok e não sei o quê, sabe, e joguinho, ela tem muita coisa para aprender. E começar a ter esses ensinamentos maiores. A gente tem escolas que fazem esse tipo de coisa e tem ONGs que criam vínculos educativos nas escolas. Eu acho que é extremamente importante. Mas o básico é da gente passar as informações, né, em geral, seriam para todos, né? Não só escola, mas população em geral, né? Como eu tinha lá, o pessoal que vivia numa palafita, que eles não sabiam que era banheiro. Eles não tinham ideia do que era banheiro. Teve que ter um estudo para eles aprenderem a usar um banheiro e não quebrarem o banheiro, né? A maioria não sabia usar. Como é que eles iam viver naquilo, né? Numa casa que não sabe usar? A água, na época, não era encanada para eles lá na palafita, e eles iam para uma casa com água encanada, sabe? Então, eles entenderem o processo. Eu acho que isso remete a todos nós, a toda a população, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, é criar vínculos maiores com estruturas melhores de educação, tá? A gente sabe que, por exemplo, grandes países, como o Japão, principalmente, eles têm uma educação perfeita com as crianças. No Canadá, em esses países mais evoluídos, né, que a gente tem, na Suécia e tal, as crianças e os adultos participam pau a pau de cuidar do planeta, de cuidar da cidade, né? Se tem um evento numa cidade, por exemplo, Vancouver, tem um evento de rua, de não sei o que, papapá. Muito bem, acabou o evento, a própria população vai lá e limpa, tira tudo. O que acontece aqui? Fica aquela sujeirada de garrafa plástica, copo plástico, uma sujeirada geral que vai tudo para o mar. Isso é o nosso problema. Então,
a nossa educação. A gente tem que começar a partir da educação. Eu acho que é o principal. E eu acho que dentro das universidades a gente tem essa questão que a gente pode levar para os alunos que estão se formando, arquitetos, que estão formando nessa área específica que é a minha, levar essas informações aos poucos. A gente começa a perceber a responsabilidade deles, que eles têm que ter responsabilidade com a vida, da vida deles com a vida dos outros. Eles não são seres individuais, eles são seres coletivos. Nós somos seres coletivos. Nós trabalhamos em conjunto. Nós vivemos numa cidade em conjunto. A gente não pode pensar, eu sei, mas será que todos sabem? Né? Então, são coisas muito importantes. E eu queria finalizar aqui. Eu teria muito mais coisa para falar, mas não vai dar também, a gente tem que falar muita coisa. Que a gente pode... Olha, eu até coloquei aqui para ler, né? Que possamos pensar na função da paisagem para se construir espaços mais conscientes. Espaços que compõem a história de uma comunidade e de um povo. Pensar nas crises climáticas e emergências ambientais que podem ocorrer, revendo valores nas criações das cidades e dos espaços públicos, das áreas permeáveis e da preservação da vida. Esse é o principal motivo da gente estar vivendo. A gente tem que crescer, tem que evoluir, tem que entender a vida. Seja aqui ou do lado de lá, a gente vai crescer do mesmo jeito. Mas a gente vai deixar rastro aqui. E para a gente deixar o nosso rastro aqui, a gente tem que fazer coisas boas, coisas positivas para todos. Então, é mais por aí, gente. Muito obrigado. Como me pediram rapidamente um histórico aí, alguma coisa até que o Fábio falou, vou mostrar a imagem para que quem não é da área possa entender. Bom, primeiro assim, eu achei excelente a Letícia propor isso em Santos, porque quem me conhece sabe, já há muitos anos eu tenho dito que Santos tem esse perfil de trazer coisa nova, é uma cidade criativa por natureza, sempre, não só no futebol. Muitas coisas surgiram aqui, é um porto, a ideia de trazer e sair, a troca de ideias é também histórico, e também por isso é cidade criativa da Unesco, né? Ela foi reconhecida por causa disso também, e assim como foi lá no passado com o Saturnino Braga, talvez seja o momento certo de trazer alguma coisa nova, que neste momento, mesmo que seja ainda no nível projetual, mas de que a gente possa apresentar alguma coisa nova para este momento que isso está tão em pauta, né? Por isso eu agradeço. Eu tenho escrito, como eu falei, na Mix Design há mais de 6 anos, acho, não lembro quando a Laís me convidou, e sempre tratando a relação com as águas, não somente o mar, que eu acho que é o mais importante. Como o Fábio falou, na Eco 92, a ideia era que o mar iria subir 1 centímetro a cada 50 anos, e isso a cada tempo está reduzindo cada vez mais. O último era 1 centímetro a cada 10 anos, e os dados atuais já estão mostrando que já ultrapassou isso. Isso significa, basicamente, para ter uma ideia, vocês estão numa ilha, né, de que não chegaremos em 2030. Eu estou indo... 2030. Eu estou indo com alguns arquitetos aqui, a Helenice, uma que vai me acompanhar, para Helsinki. Este fim de semana nós vamos passar 10 dias lá, acho. Uma cidade plana,
que está mais próxima desse degelo do que aqui, onde cada vez que um iceberg se quebra, produz ondas que são muito maiores do que aqui. E essa cidade já está projetada para que em 2030 não tenha mais veículos, né? Não existe mais o automóvel, além de outra série de mudanças, como o Fábio foi colocando várias. Eu vou mostrar o que algumas cidades estão pensando, tá? Cidades como Nova York, por exemplo, que já tem um projeto, mas não consegue executar porque a sociedade não consegue entender, não admite entender. Alguns anos atrás, a pessoa invadir uma área ambiental, seja um mangue, ou não é só aqui, né? Nós temos Recife, por exemplo, que é um problema gravíssimo, né? As represas em São Paulo, era politicamente, era você estar ajudando para a moradia daquelas pessoas que não tinham onde morar. Hoje isso, além de um crime ambiental, eu acho que as pessoas do Rio Grande do Sul, já falei isso da outra vez, que permitiram e que apoiaram vereadores, prefeitos, que apoiaram essas pessoas ali, devem ser responsabilizadas criminalmente, porque todo mundo sabia que eles iam morrer. Então, você colocar as pessoas dentro de uma boate que vão morrer, porque não existe mangueira de incêndio, mesmo que você deixar o cara numa região, numa área, que você sabe que isso vai ocorrer em 10 anos, que isso vai ocorrer daqui a 20, 30 anos. Entendeu? Então, tem essa propositura de você ter uma atitude de dizer para as pessoas, e aqui não é possível, tem que ser tomada, e agora não existe outro momento, é agora ou é agora. Então, para encerrar, porque eu não quero me alongar nisso também, concordo com o Fábio plenamente de que nós estamos vivendo o problema de nossos ancestrais, mas nós também somos ancestrais de alguém, então nós temos que aproveitar esse momento para fazer essa mudança. E evidentemente, eu vou deixar o site, inclusive para quem quiser depois entrar, Clima, né, Central, né? Entra nesse site, você vai ter uma brincadeirinha lá que você é interativo, mapa interativo, escolhe Santos, escolhe a década, coloca o mês das chuvas e você vai ver o que vai ocorrer. Isso já está previsto, inclusive foi o artigo que eu publiquei na Mix Design há uns 5, 6 anos atrás. Então, quando a gente fala que o que ocorreu agora no Rio Grande do Sul, como o Fábio falou, você canalizou o rio, a água passa rápido. Na cidade onde começou, foram 3 horas apenas. 3 horas, não houve criança que se salvasse, não houve bebê. Está todo mundo falando do cachorrinho, porque o cachorro conseguiu subir no telhado, o bebê não conseguiu. Ok? Ninguém está falando disso. Porque a mídia sabe como lidar com o público. E ela precisa, porque ela precisa vender o espaço dela. O que nós estamos falando é de coisas que já estavam sendo anunciadas, que já estava previsto. Ok? Rapidamente, para vocês entenderem o que nós estamos dizendo, com linguagem diferente, linhas de pesquisa diferentes, mas que é a mesma coisa, que imagino que a geógrafa está presente também, e outros colegas, é que nós precisamos mudar o foco do nosso pensamento de projeto. Com a Revolução Agrícola, esse livro, inclusive, é maravilhoso para quem quiser ler, é Prêmio Nobel, Ornstein ganharam um Prêmio Nobel de Antropologia. Nós tivemos uma das maiores revoluções do Homo sapiens, do ser humano. Mas havia uma relação com a natureza, de exploração, sim, de plantação, não cabe dúvida que o trigo acabou com um monte de outras plantas, mas aquele cara sabia que ele precisava preservar aquele lugar, porque senão ele não tinha trigo ano que vem. E aí eles tinham que voltar a ser nômades, e isso era um problema. Esta situação durou muito tempo, 8.000 anos. O problema nosso começou na Revolução Industrial. Nós estamos falando de apenas 100 e poucos anos. Em São Paulo, como o Fábio falou, peguem as imagens, estamos falando de 60 anos. No Pinheiros e no Tietê, se nadava no Tietê 60 anos atrás. Apenas 60 anos você está matando a cidade. É muito curto o tempo. É muito curto. Então nós somos culpados, sim. É nossa geração e a dos nossos pais.
É aqui que a coisa ocorreu. Essa ideia de que as metrópoles, esse é o filme Metrópolis, Fritz Lang, que era uma crítica, mas as pessoas ficaram com essa imagem de colocar viadutos e levantar a cidade, e verticalizar, e adensar, e esquecer o solo. Não existe uma área de terra no filme inteiro. Esse é um super cineasta, né? Inteligentíssimo, é proposital. Por quê? Porque toda a cidade foi pensada em função da máquina, até o homem vira máquina. Ok? Hoje tem uma linha de pesquisa que é o homem, o pós-humano. Coloquem pós-humanismo no Google, vocês vão achar. No meu mestrado a gente estuda isso também. Que nossos filhos vão viver. Nós estamos exatamente no momento que isso está começando a aflorar. Tá? Tudo era ligado com a máquina. O tempo, a hora de fazer as coisas, o tempo de lazer, o tempo de trabalho, era um relógio, é a máquina, não era mais o sol. Parece incrível, mas você determina a hora que você fica dentro ou fora da tua casa, ou que você vai para a praia ou não, em função disso. Mesmo que aqui é só sentir o cheiro, que você sabe que vai chover, não é verdade? Você vai ali, vai chover. Tua avó falava isso, e a gente perdeu. E é isso que nós estamos falando. Esse é o renatural de resgatar disso. Esquecer da máquina. O foco nosso é a máquina. Por onde vai passar o monotrilho? Fizeram isso em São Paulo, em frente à minha casa. Tem 22 metros de altura. Eu pergunto, como a pessoa sobe? É básico. Eu, semana passada, vindo para cá, com a Daniela está aqui comigo, sabe? Eu quase matei uma pessoa na estrada que atravessou correndo. Depois eu fiquei pensando, por onde ela ia passar? Porque o que é mais fácil? Um carro subir um viaduto ou descer um túnel, ou uma pessoa ficar subindo uma passarela? Mas qual que é o foco? O carro, a máquina. Então nós ficamos pensando no carro, na máquina. É isso que a gente foi desenhando. Isso daqui foi totalmente elevado para os carros passarem mais fácil. E acabaram com o vale maravilhoso que as pessoas atravessavam a pé. E era um rio. Isso é um rio em São Paulo. Por quê? Porque o carro. E por que eu fui pensar no carro e não na pessoa? Então o que nós estamos propondo é que voltemos a pensar a cidade, a polis, né, a partir do ser humano. Nós construímos uma cidade que é melhor para nós, não para a máquina e não para o carro. Nós estamos falando, Fábio falou, Patrícia falou também, de planos de resiliência. Eu não conheço de Santos. Não sei exatamente o que nós teríamos aqui. Conheço o projeto da Ponta da Praia, estou conhecendo agora do Valongo, mas eu não sei ainda qual seria um plano de resiliência da cidade. Ainda isso não está claro para nós. Poderia ser uma possibilidade de explorar isso, até para a venda disso, da ideia. Como o caso da Cidade Se Esponja, feita por esse arquiteto, Jung, que ele trouxe um conceito que hoje vocês devem estar vendo. Está todo mundo falando desse conceito, da Cidade Se Esponja, para a China, mas não para cá. O maior aquífero do mundo está embaixo dos nossos pés. O maior solo árido do mundo está embaixo deles, é diferente. Agora sim, saiu na mídia, todo mundo quer fazer cidade esponja. Põe uma esponja num balde cheio de água. Não adianta nada. Não adianta nada. Cada caso, um caso. São situações interessantes, mas a gente deveria estar pensando, analisando a nossa. Essas são áreas, algumas que eu vou mostrar rapidamente, para entender o que são essas cidades esponja. Elas basicamente permitem que a água suba, não é a mesma coisa do piscinão, mas lá não conseguia absorver toda a água, ok? Mas volto a dizer, estamos falando numa cidade, vejam atrás, né, totalmente árida, né, seca, onde aquela área vai sugar a água do resto da cidade. Isso já é calculado e fácil de fazer. Vejam só, você pega uma cidade como esta, na China, com milhões de habitantes, e foi necessário fazer. Em algum lugar tem que quebrar e reconstruir. Porque você vê uma cidade assim, você imagina, não posso mexer, já está tudo construído. Mas é necessário.
Essa é uma outra cidade. As cidades estão aparecendo aí, eu não vou me deter, vou passar rapidamente só para vocês entenderem. A paisagem tem essa mutação conforme o clima, e ela permite, sim, além da absorção da água, também da oxigenação, da respiração, de gerar umidade, porque é uma cidade, são paredões, como vocês estão vendo, né, edificados. Agora eu vou contar uma história para vocês entenderem que não somos nós. Essa cidade de Nova York, a parte de Manhattan, do lado de lá está o Brooklyn, que é o outro lado mais famoso, certo? A Estátua da Liberdade lá embaixo, né? Wall Street ali naquela ponta lá, e volta um rio. Isso praticamente hoje, com o canal que existe aqui em cima, é uma ilha. Ela não é totalmente uma ilha, seria uma península, mas hoje é uma ilha, como Santos, é uma ilha, ok? Quando chove, é o mesmo problema daqui. Toda a água desses edifícios, vejam que é tudo urbanizado, só existe um retângulo, que é o Central Park, certo? Quando chove, a água que é captada por todos esses edifícios é jogada aonde? No rio. Para algum lugar tem que jogar. Mas não chove na cidade, chove no rio também. Isso parece tão básico, e a gente fala assim, por que não pensaram isso 100 anos atrás? Por que a gente acha que só chove na gente? Quando chove aqui, não chove na praia? Não chove no mar? É lógico que chove, chove em todo lugar. Então a água que está subindo na cidade, está subindo no rio também. O custo de bombeamento da cidade de Nova York, nos dias de chuva, vocês não têm ideia o que é. Porque é constante, é apenas assim, tentar jogar água para a água. Não tem outro jeito. Não existe outra fórmula para essa cidade. Bom, a cidade sabe que o rio vai subir, a cidade vai alagar pelo próprio rio, e ainda com este problema da chuva, a água não tem para onde ir. O que a gente faz? Eles fizeram um concurso. E eu vou mostrar o ganhador. Eles não têm condições de executar ainda. Esse é o projeto ganhador. Tiraram tudo para a geógrafa aí ver, né? Olha só. Tiraram tudo do Central Park. Tudo. Foram até a rocha. O projeto propõe tirar... Aliás, o Central Park já era entulho, né? Grande parte dele foi construído, é um parque construído, ele não existia, ok? Então, assim, tem metros e metros de entulho para chegar na terra, para as plantinhas que você vê lá em cima. Agora, tira tudo isso e continua tirando, escavando, até chegar na rocha que existe embaixo desse parque. E aí propuseram um mega piscinão. Um concurso mundial. Esses rapazes são muito bons que ganharam aí, eles são coreanos, hoje tem um escritório em Nova York, em função disso eles ficaram famosos no mundo inteiro. Não há outra solução. Mas não há cognição, não há uma formação cognitiva da sociedade para entender que nós temos que fazer isso. Vejam só, estou falando em Nova York. Imaginem nossa situação aqui. A gente sabe que existem pessoas na palafita, a gente sabe que os canais vão alagar, vão transbordar, mas nós não temos condições de absorver isso. Imaginem em Nova York. Eu vou pôr o perfil para vocês verem a altura disso. Ok? Só para vocês terem uma ideia, ali está o Empire State, então é quase um Empire State para baixo. Isso calculado, né? Porque é um concurso mundial, eles chegaram a esse cálculo. E também estão propondo de que passe a se observar as cidades, como o Fábio falou, de outra forma, a partir da natureza. Então eles propõem ali o uso disto, né, a partir da natureza, que é a rocha, e não da cidade. Utilizando um material, como o Fábio também falou, existe tecnologia para isso, um material hoje possível de ser executado esse concreto, com esse material que lembra um espelho, onde você tem a visão, né, do próprio parque, porque senão você se sentiria enclausurado, né? É uma área muito grande, eu vou voltar rapidamente para que vocês vejam isso. Olha o tamanho do Central Park. Podem ver que é o único, esses são pequenas praças, tá? Essa praça não pode ser feito nada, embaixo tem metrô,
tem uma série de infraestrutura, não existe terra embaixo. Não é como muitas das nossas áreas aqui no Brasil. Você cava e vai continuando achando terra. Ali não, embaixo é concreto, são túneis, são canos. Então essas áreas não é possível fazer nada. A única área é isso. Ela é bem grande, é uma área proporcionalmente, em relação à cidade, uma área grande. Ok? É impressionante, né? E eu acho que a gente precisa de alguma coisa impressionante assim. Mesmo que não seja executada, mas a gente precisa fazer alguma coisa que impressione pelo bem, não como ocorreu agora no Rio Grande do Sul, tá? Esse é em Seul, o local que o Fábio citou. Aqui existia, esse rio estava canalizado, aqui era um túnel de carros, pela parte de cima era uma rua com carro e 2 viadutos em cima. E houve a necessidade, isso tem 10 anos apenas. Em 10 anos, demoliram todos os viadutos, abriram os túneis e resgataram o rio. E o rio agora já está com água limpa. Com água limpa e a vida dele, né? Toda a biodiversidade do rio volta rápido. 10 anos. Uma coisa muito rápida de ser elaborada. Aliás, demolir é mais rápido que construir. E deixando voltar à natureza. Esse é praticamente na inauguração do espaço. Hoje é um espaço muito visitado. Olhem como já está bonito. À noite, as pessoas visitam, vivem, vai muita gente tirar foto lá, ok? E a cidade inteira, ó, os festivais acontecem lá, e a vida da cidade voltou a Seul, Coreia, ok? Um dos exemplos do tipo que o Fábio citou, tem vários, né? De trazer a natureza de volta, deixar a vida voltar a partir do que era originariamente lá, tá? São vários em Seul, esse é um trecho apenas que eu peguei. E para praticamente encerrar, eu trouxe 2 mapas aqui da cidade de São Paulo, tá? Só para entenderem o que o Fábio falou no início, né? Essa é a situação dos rios de São Paulo. Ali, vocês têm a cidade de São Paulo, vocês podem ver que ela é quase limitada com aquele desenho pelos próprios rios, tá? Aqui nós temos Ribeirão Pires com a reserva, Santo André, São Bernardo, São Caetano, São Miguel, e aí para o norte Guarulhos, né? Osasco, Barueri, Santana Parnaíba e por aí vai, ok? Tudo em volta aí de São Paulo. São Paulo é tudo rio, vejam, é tudo rio. E aquele rio lá em cima, retinho, aqui ó, lá em cima, aqui, é o Tietê. E a mesma coisa, aquele que desce ali, é o Pinheiros. Rios que foram retificados. Os outros, que você está vendo aqui, estão lá. Estão embaixo da rua. Com a represa e as águas, é o mesmo mapa. Só o único que aqui você tem a represa e os córregos. Olha o tamanho da água. Vejam o tamanho de água em relação à cidade. Qualquer pessoa, não precisa ser geógrafo, arquiteto, paisagista, o que você acha? A cidade vai alagar? É básico. A cidade vai alagar. E água boa, água potável, água de primeira qualidade em alguns lugares. Os bandeirantes escolheram ficar aqui exatamente pelo tipo de água, a qualidade de água que a cidade tinha, né? Não é à toa que pararam exatamente aqui, né? Olha, Diadema, Santo André, aqui, né? Que foi chamada a Vila de Santo André, 1 ano antes da Vila de São Paulo, ok? Então, é isso que a gente precisa mostrar. Acho que quem não é da área talvez nunca tenha visto esse mapa, não é verdade? É muita água, hein, Álvaro? É muita água. Muita água, muito rio, está lá. Esses rios estão lá ainda. É só abrir que eles voltam, entendeu? Né? Vejam só este mapa com as ruas. Vocês conseguem perceber o azulzinho cinza? Estou vindo de frente para ver se é possível.
A maioria das avenidas são exatamente o rio. A linha está junto, que é só para poder mostrar no mapa, porque senão uma está encobrindo a outra. Então, onde está passando a avenida é onde passava o rio. É onde as pessoas estão. Então, tudo hoje que vocês... Isso está tudo disponível no próprio site da prefeitura. Se vocês entrarem e puxar... Olha só essa região aqui do Sumaré, que alaga sempre. É tudo rio. Olha só, é tudo rio. Mais próximo, só para vocês entenderem. Ó, avenida acompanhando o rio. Avenida acompanhando o rio. Avenida acompanhando o rio. Ela está aí um pouquinho separada, só para vocês entenderem como que é o mapa, porque na verdade é um em cima do outro. Ele foi canalizado, tampado ou simplesmente abandonado lá embaixo, ok? Vários mapas hoje, vocês podem fazer visitas na cidade de São Paulo, por exemplo, para encontrar as nascentes. Todos esses que estão aí marcados são nascentes, que ainda estão possíveis de ver. Às vezes você vê água escorrendo ali, é uma nascente, é uma mina que ainda está aflorando na cidade, que vocês podem visitar, ok? Vocês viram o exemplo de Seul, né? Vejam isso aqui. Isso aqui é um rio, né? Do Mandaki. Quem teve a prioridade aqui foi o caminhão. Nós não podemos ir como seres humanos, a vida não vive aqui, né? Não se desenvolve, né? Porque quem foi pensado foi o ser humano. Já que ninguém vê, ninguém olha e o carro passa por cima, eu jogo as coisas, despejo as coisas ali, né? Esse é um dos exemplos. Quando vocês estiverem por lá, se puderem visitar, vocês vão ver vários similares, né? Então, o que nós propomos é exatamente isso, né? Que é o design no sentido de projeto, né? Tanto na arquitetura, qualquer área, ele tem o início no ser humano e na natureza, uma relação única entre elas, tá? Bom, essa era a minha apresentação. A ideia agora é que a gente, Letícia, podemos... Eu encerrei aqui, acho que agora a ideia foi alguma pergunta ou manifestações, né? Alguém tem algo para contar, para compartilhar, ou gostaria de fazer alguma pergunta? Algumas pessoas aqui já viajaram, já moraram fora e de repente viram ou têm alguma experiência? Álvaro, pode falar. Eu acho que é interessante o questionamento na questão do urbanismo, mas acho mais assim, de como habitar. Eu acho que a gente tem que voltar a aprender a habitar, não sei, um exemplo que eu faço. Eu tive a felicidade de ter passado um tempo fora e visitei a região que foi atingida pelo Katrina, em New Orleans. E é assustador ver e saber que isso aconteceu aqui, diante de tantos anos lá atrás. E hoje, com tantas informações, a gente tem acesso às previsões. É assustador entender que os governantes se calam ou se cegam ainda por uma questão do mercado imobiliário, por uma questão de interesses políticos e não fazem o que deveria ser feito. Então, assim, o meu questionamento é o que nós, quanto profissionais, arquitetos, conseguimos, talvez esse trabalho de formiguinha, ter acesso ou conseguir implantar uma ideia, porque realmente a maioria, né, tem formação para isso, ou estudiosos, mas como é que a gente consegue esse acesso para quem realmente decide, né, as políticas públicas que vão decidir isso? Então, assim, eu vejo que é interessante de cada um fazer a nossa parte, mas como que a gente chega? Como que a gente consegue fazer com que, né, para ser ouvidos por essa massa? Deixa eu só falar uma coisinha, eu acho que o problema não é o mercado imobiliário, o problema é a falta de moral e de ética dos governantes, porque eles negociam tudo há muito tempo. A iniciativa privada não é ruim, ela é boa. Se tiver gente com responsabilidade na gestão, ela usa isso a favor, mas é que o nível no Brasil, moral e ético... É que tecnicamente, que estamos gravando, o que ela quis dizer é que a definição do mercado imobiliário, quem define a prefeitura quando define o zoneamento da cidade, o que pode ser construído aqui, que não pode, é isso que ela está se referindo, não ao construtor, ao imóvel, às imobiliárias, mas definir, olha, aqui não pode habitar ninguém, e alguém tem que chegar lá e falar, aqui não pode habitar ninguém. Mas pronto. quais os interesses deles, é isso que eu digo, porque eles poderiam, através de interesses mais legítimos,
éticos, verdadeiros, aí sim vamos definir o que é bom para a sociedade. O que falta é isso. Eu enxergo claramente que eles não têm uma vontade clara, é sempre pelo benefício de algo ou de alguns. Né? São duas perguntas, o que e como fazer? Sim. O que mais me angustia, que é o que nós estamos fazendo aqui, o Fábio propôs começar nessa escola, a Letícia está fazendo isso com esse grupo fantástico, é isso. Se cada um conseguir, parece coisa de hippie, mas é verdade, se cada um de nós conseguir falar com 20, espalha. Foi mais ou menos o que aconteceu com aquele meu vídeo. Eu nunca imaginei que ia ter mais de 1000 compartilhamentos, são pessoas que nunca vi na minha vida estão postando. Por quê? Porque é isso que nós temos que fazer. Se nós reclamarmos, que é o que o Fábio colocou, eu acho que aí a gente vai ter alguém dando atenção. Né? Quanto tempo demorou realmente para chegar alguém especialista na área para falar sobre o Rio Grande do Sul? Quanto tempo? Eu acho que foram mais de 3, 4 semanas. Eu não vi ninguém se manifestar antes disso. Então, cabe a gente tomar essa atitude e começar a explicar. Agora, eu volto a insistir, o caso aqui da Letícia, e por isso convidamos também o Fábio, vocês que são daqui, é que Santos vai sofrer isso, em breve. A geógrafa queria falar. Pois não. Boa noite. Queria falar também um negócio. Acho muito pertinente o que vocês aí passaram para a gente, esse grandioso conhecimento. Mas no Rio Grande do Sul ocorreu justamente esse desastre natural, justamente por falta de uma infraestrutura, justamente por falta de planejamento urbano, justamente pela aglomeração urbana estar totalmente localizada em vales, se aqui eu não tenho como apresentar aqui, mas se nós pegarmos o Rio Grande do Sul, a gente vê que da porção norte para a porção central é onde tem o maior índice, né, de enchentes, o maior nível atingido e aonde tem a maior concentração populacional. E isso ocorreu por quê? Justamente por falta de planejamento, justamente por um urbanismo de crescente desordenado, justamente por ser vale, justamente por ser áreas alagáveis, de solos impermeáveis, cortados pelos rios, pelos seus deltas, enfim. E justamente o que eu temo por Santos. Eu ia perguntar, você é geógrafa, aquela chuva pode cair aqui naquela intensidade? O que acontece é que no Rio Grande do Sul a gente tem ali um maior elevado índice pluviométrico, devido às massas, né? Vem muito massas constantes, que a gente fala NPA, vem os rios voadores, que também tem lá, das cordilheiras, até da floresta, né? Isso é uma conexão. Aqui chega com menor intensidade. É difícil, então. Eu não acredito que chegue nessa proporção. Porém, de uns anos para cá, se nós, todos nós que pensamos aqui, a gente tem observado que existe uma intensidade muito maior de índices pluviométricos. Outra coisa que a gente tem observado aqui, em Santos, é o bloqueio, assim, que eu falo para vocês, atmosférico, no sentido de temperatura elevada. Aqui é um lugar úmido, mas né, a gente está aí numa área marítima, litorânea, porém, devido às edificações, a gente tem bloqueio dos ventos. A gente está se tornando uma ilha de calor, justamente pela altura das edificações e muitas construções. O que aconteceu no sul pode ser alarmante para cá no seguinte: quem é que lidera essas edificações desproporcional? Será que esses lugares são apropriados? Tem estudos da geologia, tem estudos da geografia, tem estudos de urbanismo, aonde isso realmente pode ser construído, pode ser mexido, pode ter essa ação antrópica. A gente não pode esquecer que a gente é uma área de manguezais. A gente não pode esquecer disso, a gente não pode esquecer que estamos numa área litorânea.